não tenha nascido um papagaio. Seria o papagaio mais ilustre de sua raça. Ele só fez repetir, item por item, as opiniões já publicadas. Coletou-as, com louvável diligência, deste e daquele jornal. Os artigos encontrados de certo já estavam no local onde foram achados, concluiu o jornal, há pelo menos 3 ou 4 semanas. Não restam dúvidas, portanto, de que o local deste assombroso ultraje tenha sido descoberto. Os fatos repetidos pelo Le Soleil estão muito longe de demover minhas próprias dúvidas sobre o assunto, e vamos examiná-los doravante com mais detalhes em conexão com outro tópico do tema. Por enquanto, devemos nos ocupar com outras investigações. Você sem dúvida notou quão negligente foi o exame do cadáver. É verdade que a identidade foi determinada na mesma hora, ou deveria ter sido. Mas havia outros detalhes a serem averiguados. O corpo foi, de alguma maneira, roubado. A falecida estava usando alguma joia ao sair de casa. Caso estivesse, ainda as usava quando foi encontrada. São perguntas importantes que não foram sequer aventadas na investigação. Existem outras, tão pertinentes quanto, que também passaram despercebidas. Resta-nos ficar satisfeitos com nossa própria investigação. O caso de St. Eustache deve ser reexaminado. Não suspeito dele, mas procederemos de maneira metódica. Temos que comprovar, com absoluta certeza, a validade da declaração que ele deu acerca de seu paradeiro no domingo. Declarações desse tipo são logo passíveis de especulação. Porém, caso não haja nada errado, isentaremos St. Eustache de nossas investigações. Seu suicídio, por mais que possa colaborar com a suspeita, caso haja falsidade em suas declarações, não é, na ausência de qualquer fraude, uma circunstância inexplicável ou um acontecimento que nos obrigue a desviar do curso natural de nossa análise. Proponho, então, que descartemos os aspectos internos desta tragédia para nos concentrarmos nos externos. Um erro bastante comum em investigações deste tipo é a limitação do procedimento aos acontecimentos imediatos, ignorando completamente os colaterais ou circunstanciais. Os tribunais possuem uma prática equivocada de restringir as evidências e discussões aos limites de uma relevância aparente. Não obstante, a experiência já demonstrou, bem como uma filosofia autêntica sempre mostrará, que uma vasta porção da verdade, quiçá a maior, surge de tudo que é aparentemente irrelevante. Foi com o espírito desse princípio, se não pelo caráter, que a ciência moderna resolveu calcular o imprevisto. No entanto, talvez você não me compreenda. A história do conhecimento humano mostra continuamente que devemos aos acontecimentos colaterais, incidentais ou acidentais, as descobertas mais numerosas e valiosas. Que, por fim, se tornou necessário, em qualquer visão prospectiva de aprimoramento, fazer grandes concessões às invenções que surgem por acaso, fora do escopo da expectativa comum. Já não é mais filosófico basear-se em uma visão de futuro. O acidental deve ser reconhecido como uma parte da subestrutura. Fazemos do acaso uma questão de cálculo absoluto. Submetemos o inédito e o inimaginável às fórmulas matemáticas escolares. É fato, eu repito, que a maior parte da verdade surge do colateral. É de acordo com o espírito do princípio envolvido nesse fato que, no presente caso, desvio minha investigação do caminho já percorrido e infértil do acontecimento em si para as circunstâncias contemporâneas que o cercam. Enquanto verifica a validade dos atestados, examinarei os jornais de maneira mais geral do que você fez até agora. Até o momento, só reconhecemos o campo da investigação.
Duvido, entretanto, que uma busca minuciosa nos jornais, tal como proponho, não nos ofereça detalhes preciosos que hão de estabelecer uma direção para nossa investigação. Acatando a sugestão de Dupin, fiz um exame meticuloso dos atestados. O resultado foi uma firme convicção de sua validade, por consequência, da inocência de St. Eustache. Nesse meio tempo, meu amigo ocupou-se, com o que parecia uma minúcia despropositada, em examinar os diversos periódicos. Ao fim de uma semana, ele me apresentou os seguintes trechos. Há cerca de 3 anos e meio, uma comoção semelhante à atual foi causada pelo desaparecimento da mesma Marie Roget da perfumária do Monsieur Leblanc, no Palais Royal. Ela, contudo, reapareceu em seu habitual balcão uma semana depois, bem disposta como de costume, exceto por uma leve palidez incomum. Monsieur Leblanc e a mãe da moça declararam que ela fora apenas visitar uma amiga no interior, e o caso foi rapidamente abafado. Presumimos que o sumiço atual seja uma anomalia semelhante que, ao fim de uma semana ou quiçá um mês, a tenhamos outra vez entre nós. Evening Paper, segunda-feira, dia 23 de junho 15. Um jornal vespertino de ontem refere-se ao outro desaparecimento misterioso de Mademoiselle Roget. É sabido que, durante a semana que esteve ausente da perfumária de Leblanc, encontrava-se em companhia de um jovem oficial da Marinha, célebre por sua libertinagem. Supõe-se que uma discussão, de modo providencial, a tenha feito regressar a casa. Temos o nome do sedutor, que está atualmente em Paris por força de sua ocupação, mas, por motivos óbvios, não o revelaremos ao público. Le Mercury, manhã de terça-feira, 24 de junho 16. Uma atrocidade bárbara foi cometida nos arredores da cidade anteontem. Ao anoitecer, um cavalheiro, acompanhado pela esposa e pela filha, contratou os serviços de 6 jovens, que estavam remando perto das margens do Sena de um lado para o outro, a fim de o transportassem para o outro lado do rio. Ao alcançarem o destino proposto, os 3 passageiros desembarcaram e já estavam se afastando do barco quando a moça descobriu que havia esquecido a sombrinha. Ela voltou para buscá-la e foi rendida pelo bando, carregada pelo rio, amordaçada, brutalmente atacada e, por fim, levada até a margem, em um ponto não muito distante do local em que embarcara com os pais. Os bandidos escaparam, mas a polícia está no encalço deles e alguns serão detidos em breve. Morning Paper, 25 de junho 17. Recebemos 1 ou 2 comunicados que visam implicar Menais 18 em uma recente atrocidade, mas o cavalheiro em questão já foi completamente isentado de culpa após um inquérito legal e, uma vez que os argumentos de nossos diversos correspondentes parecem mais fanáticos do que profundos, não julgamos aconselhável publicá-los. Morning Paper, 28 de junho 19. Recebemos diversos comunicados, escritos com vigor e aparentemente de fontes variadas, que afirmam, sem sombra de dúvida, que a desventurada Marie Roget foi vítima de uma das inúmeras quadrilhas de malfeitores que infestam os arredores da cidade aos domingos. Nossa própria opinião, decididamente, favorece essa conjectura. Buscaremos apresentar, doravante, alguns desses argumentos. Evening Paper, terça-feira, 31 de junho 20. Na segunda-feira, um dos barqueiros ligado ao serviço aduaneiro avistou um barco vazio singrando no Sena. As velas jaziam nos fundos da embarcação. O barqueiro rebocou até seu posto de trabalho. No dia seguinte, o barco foi levado sem o conhecimento de nenhum dos oficiais. O leme se encontra no posto. Le Diligence, quinta-feira, 26 de junho 21. Ao concluir a leitura desses diversos trechos, eles não só me pareceram irrelevantes, como não conseguia perceber de que modo poderiam estar relacionados ao assunto em questão. Esperei que Dupin me oferecesse alguma explicação a respeito.
Não é minha